Shalom Adonai. Aprendi até uma frase nova esse final de semana, escutando louvor, antes do culto que a gente faz, nos estudos que a gente faz no sábado, é Shalom Lekulam. Shalom Lekulam quer dizer oi pessoal, ou paz a todos, né? Eles usam shalom como oi também, né? Você pode falar shalom para oi, shalom para tchau, tudo para eles é paz, o povo abençoado, né? Então, Shalom Lekulam, que é isso que eu aprendi, que é oi todo mundo, oi pessoal, ou paz a todos. Nessa semana nós vamos aprender sobre acerca do povo de Deus. É um estudo que é muito, muito bonito, muito profundo, vai abençoar muito a todos que escutarem com o coração aberto. O título que Deus me deu em hebraico é Hakalah Ve Ha-Goim. E nós vamos aprender o que significa isso em hebraico. E vai mudar muito a nossa maneira de ver a Bíblia, de ver o plano de Deus, como tudo que Deus tem me mostrado através do hebraico, vai mudar muito a sua visão de muitas das coisas que Deus fala na Bíblia e fala na palavra dele. Então, o que nós vamos aprender? Eu dividi esse estudo em 6 partes e, de acordo com os meus planos, vai ser 2 partes por semana, então são 3 semanas. Agora, de acordo com o plano de Deus, eu não sei, a gente vai aprendendo com ele. Como eu disse, eu sou aluno dele como vocês, eu não sou um professor, e o nosso professor é o Espírito Santo. Então, de acordo com os meus planos, 3 semanas, 2 pontos a cada semana, mas se Deus mudar isso, eu sou o primeiro a dizer amém. Bem-vindo, a mudança de Deus é sempre bem-vinda. Então, nessa semana eu vou falar sobre o povo de Deus desde o Velho Testamento. Nós vamos olhar do começo, da raiz, o povo de Deus. Vamos aprender sobre a descendência desse povo, como Deus iniciou esse povo e toda a descendência desse povo, né, que eles chamam a raiz, né, dos patriarcas e tudo mais, os filhos e os netos, e etc. E aí eu coloquei em cor-de-rosa esses 2 pontos, porque são os 2 pontos que eu planejo em ensinar essa semana, e os outros pontos estão em azul, que vai ser nos estudos seguintes. Então, na outra semana, nós vamos aprender o que aconteceu com esse povo no decorrer do plano de Deus, no decorrer da história humana até hoje, desde o começo, desde o princípio. E aí nós vamos aprender uma razão mais profunda, uma razão mais específica por que Jesus veio ao mundo. Claro que a razão óbvia é que ele veio ao mundo para salvar o mundo, mas tem um significado mais profundo também. Vamos aprender onde está esse povo hoje, o povo que nós vamos aprender sobre ele nessa semana. Nas semanas futuras nós vamos aprender onde está esse povo no dia de hoje. E vamos aprender aonde que a igreja se encaixa neste plano e neste povo. Então, começando sempre com a palavra de Deus. Vocês podem ver aí a cara de Jesus fazendo facepalm, né? A cara de decepção dele. O versículo chave é Isaías 1, verso 2 e 3, que está: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Por isso que Jesus está com essa expressão aí. Quando eu li esse versículo, eu imaginei Jesus fazendo isso, aí eu pedi a Bela para desenhar. E aí, Jeremias 31, versículo 31 a 33, é uma promessa do Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar
de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Deus já está fazendo aí uma promessa. Quando ele tirou o povo do Egito, qual que foi a aliança que ele fez? Ele deu a aliança que a gente chama do Catuba, né? Que é o que eles usam para você. É um contrato de casamento, um contrato matrimonial. Então, eles usam isso para ficarem noivos. E Deus fez essa proposta para o povo aceitou a proposta, mas aí o povo traiu a Deus. Então, Deus agora ele quer escrever esse contrato, esse catuba no coração do povo, para eles nunca mais esquecerem. E esse é o plano de Deus em completo, do começo da Bíblia até o final da Bíblia. É uma história de amor muito linda que nós vamos falar sobre isso. Então, o título em hebraico é Hakalah Va Hagoim. Então, nós vemos aí no hebraico, como sempre, o Ra, né, a letra Rei, que é a quinta letra, quer dizer A ou O, então é A. Então, Kalá é noiva. V, nós sabemos que é I, o outro Ra é As, pode ser A, O, tudo isso que vai antes da palavra é como se fosse falando daquela palavra. Então, a outra é o Goim, que é a palavra em plural, que quer dizer nações. Então, vamos aprender cada uma dessas palavras que vai nos ajudar a entender o plano de Deus. Começando com Kalá. Então, Kalá é a palavra número 3618, hebraica, quer dizer noiva, esposa ou nora. É interessante que uma palavra quer dizer noiva, esposa ou nora, porque para os hebreus, quando você se torna noiva, já é praticamente você já está casada. Não tem, na verdade, não existe noiva para os hebreus. Quando eles fazem esse contrato que eu falei, o Catuba, a família assina, os pais do noivo assinam, os pais da noiva assinam, aí a noiva assina, o noivo assina e um testemunho que não é parte da família assina. São cinco testemunhos, cinco pessoas que assinam esse contrato do Catuba. Daquele momento em diante, vocês já são considerados casados, né? Então, para eles é a mesma palavra para noiva, esposa e nora, que se pronuncia Kalá. E a palavra raiz, olha que lindo, a palavra raiz da noiva é Kalá, que quer dizer completar ou tornar perfeito, né? Então, para a pessoa que é solteira aí, que está procurando casar, está procurando algo bom, né? A Bíblia diz que quem acha uma esposa acha algo bom, porque ela é a pessoa que completa ou torna algo perfeito, né? Quando Deus criou Adão, ele criou Adão com Eva dentro dele. É interessante isso. E depois Deus tirou da costela de Adão e fez a Eva, tirou a Eva do lado dele. E aí, quando eles voltam a se unir, Deus coloca eles novamente juntos, eles novamente estão completos. Ou seja, são duas pessoas individuais, mas são duas pessoas que estão completas junto um com o outro. A palavra errad, que quer dizer em hebraico, quando a gente pensa em a gente pensa assim, eu tenho um cachorro, eu tenho um lápis. Então a gente pensa que é uma unidade, mas em hebraico, a palavra errad, que é quer dizer um complexo, né? Quando Deus fala que ele é ele está falando Adonai Echad. Ele é mas ele é complexo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo que eles são três em um. É um complexo. E isso é usado várias vezes no hebraico. Quando Deus fala, houve noite e dia e se completou um dia, né? Então houve noite e manhã e é um dia. Então esse um dia também é feito da noite e da manhã. Então é um dia só, mas é complexo, tem várias partes. E a mesma coisa com um casal.
quando Deus falou que Adão e Eva deixaram a casa dos seus parentes e se tornaram uma só carne, eles usam essa mesma palavra, o errad. Então, não quer dizer que os dois viraram uma só pessoa. São duas pessoas, é uma união complexa. Então, quando a gente procura uma esposa, uma noiva, a gente está procurando nos tornar completo, né? Deus falou que não é bom que o homem esteja sozinho. Então, eu achei muito lindo isso sobre a palavra noiva. E vai fazer sentido mais depois também. E aí, a palavra goim é o plural do goi. Agora, normalmente, na Bíblia, na nossa Bíblia de hoje, essa palavra goi, eles traduzem como gentios. Só que a palavra gois, ela tem um dos significados é gentil, mas o significado dela mais profundo é povo, nação, estrangeiros e rebanho. Muito interessante a palavra goi. Então, muitas vezes quando a gente vê a palavra gentil, ele quer dizer povo, que está falando de povo, de povos, ou de estrangeiros, ou até de nações, entendeu? Então, a palavra também em hebraico 1471, eu esqueci de pôr o H lá, que é para hebraico, mas é a palavra 1471, que é goi, o significado dela é essa. Então, quando a gente vê, igual eu falei, toda vez que Deus usa a palavra pela primeira vez na Bíblia, normalmente dá o significado geral dela, o significado mais usado. Então, a primeira vez que essa palavra goi é usada é em Gênesis 12, no versículo 1 e 2. Então, o Senhor veio a Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão, e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, essa palavra, goi. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome e serás tu uma bênção. E também depois em Gênesis 17, versículo 16, ele fala sobre a esposa de Abrão, Sara, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, falando do filho da promessa. E a abençoarei e será mãe das nações. Mesma palavra, a palavra goi. Rei de povos sairão dela. Interessante, né? Acho que você já pode até mais ou menos saber para onde está indo o estudo. Mas eu acho que a gente pode até encerrar aqui, já está bem claro, mas vamos mais profundo, vamos aprender um pouquinho mais. Então, como é que nós vamos entender um livro se a gente começar a ler o livro no final? Você já leu um livro que você gostou, aí você foi falar para um amigo, olha, esse livro é excelente, leia esse livro, é muito bom, mas começa do 20º capítulo, não começa do primeiro capítulo, não. A pessoa vai falar, você é maluco, isso não faz nem sentido. Mas é assim que a gente faz com a Bíblia, né? Quando a gente faz isso com a Bíblia, a gente quer ler só o final do livro, não queremos ler o começo do livro. Então, como é que a gente vai poder entender o final do livro se a gente não entender o começo, né? O que nós chamamos hoje de Velho Testamento, para a igreja primitiva, para os apóstolos, para os discípulos, para toda a igreja primitiva, isso era a Bíblia. Não existia Novo Testamento. A Bíblia, quando eles falavam da Bíblia ou das Escrituras, eles estavam falando do Velho Testamento. Nem existia a Bíblia, quer dizer, o Novo Testamento nem existia. Isso é algo para a gente que para eles nem existia. Então, quando eles falavam sobre a Bíblia ou sobre Escrituras, eles estavam falando do Velho Testamento. Né? 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, é um versículo muito conhecido pela igreja. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, quando a gente lê esse versículo, que foi de uma carta, ele estava falando do quê? Ele estava falando do Velho Testamento, estava falando do Torá,
dos profetas, dos salmos, estava falando sobre essas coisas, essas escrituras, né? O Novo Testamento está sempre citando as escrituras sagradas, como eu acabei de falar. Quando a gente começa a aprender sobre o Velho Testamento e realmente estudar o Velho Testamento, e aí você volta e lê o Novo Testamento, você vai ver que várias coisas, inclusive coisas que a gente conhece e que a gente aprendeu, é palavra por palavra do Velho Testamento, citado palavra por palavra. Ou então eles estão falando de alguma profecia, ou de alguma coisa que aconteceu de acordo com algum profeta. Então, muito importante a gente aprender sobre o começo do livro, né? O Velho Testamento é o Novo Testamento escondido, é profético. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Não é independente. Muitas vezes a gente separa os dois. Tem muitas pessoas que nunca nem leram o Velho Testamento, gente. É incrível. Eu já falei isso com várias pessoas, eles nem tocam no Velho Testamento. Muitos talvez leiam Salmos ou Provérbios ou Gênesis, porque Gênesis é um livro histórico, é interessante, a gente cita muito Gênesis. Mas e o resto? Quase ninguém. O resto do Velho Testamento. Tem livros proféticos, e eu vou ser o primeiro a admitir que quando eu li o nome do profeta, eu falava, que livro é esse? Eu nem reconhecia, de tanto que a gente não leu o Velho Testamento. Quando teve certos versículos, agora que eu estou estudando mais o Velho Testamento, que eu achava certos versículos na concordância, eu falava, que livro é esse, gente? Que é isso? Só para a gente ter uma ideia de como a gente não lê o começo do livro. E se a gente não lê o começo do livro, como é que a gente vai querer entender o final, né? Agora, o senso de humor de Deus, como sempre, né? Deus, ele já sabe toda a história. Então, ele já sabia que nessas épocas, nos últimos dias, os crentes, quando a gente converte, a primeira coisa que as pessoas falam para a gente, fala, vai lá ver João, que é o livro mais fácil e que mais você vai aprender sobre Deus rapidinho. Agora, João 1:1 está falando do princípio. No princípio, né? Criou Deus. Então, acho que como se fosse um senso de humor. Quando a gente fala para o crente ir lá para ler João, quando a primeira coisa que ele lê fala no princípio. É como se Deus estivesse falando, não lê aqui não, volta lá, lê o começo, lê no princípio, não lê aqui. Então, acho que é muito interessante como Deus, já na sabedoria dele, já sabendo tudo, sabendo o futuro, ele fala isso em João, né? Eu acho legal. Então, um dos maiores problemas da igreja de hoje, infelizmente, se chama apóstolo Paulo. Fora Maria, é o servo de Deus que é mais tirado do contexto. É o servo de Deus que mais causa teologia errada, para não falar heresia, né? Claro que todas as verdades, todas as coisas que são de cada uma dessas heresias, é baseado numa verdade, é baseado em algo que é verdade. Mas, infelizmente, as pessoas pegam aquilo e tiram do contexto, né? E quando você tira do contexto, muda tudo. Então, por exemplo, a doutrina da substituição. Muitas pessoas acreditam, e eu era um desses, porque foi assim que eu aprendi, que a igreja substituiu os judeus como povo de Deus, né? Lá em João fala que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então a gente pensa assim, quem que é os seus? Os seus são os judeus e eles rejeitaram, então eles não foram rejeitados, não são mais povo de Deus, e agora Deus está chamando aqueles que creem nele, né? Que igual eu falei, tem base, tem verdade, tem em certo contexto, é verdade. Então a gente lê isso em Romanos, a gente lê isso em Efésios, e a gente pensa que Deus fez uma nova aliança com um novo povo, e que a igreja agora é o povo de Deus e que os judeus não é mais. Não, infelizmente isso não é verdade. E nós vamos aprender isso. Doutrina da dispensação, mesma coisa. Nós estamos vivendo em um período de graça, então a lei não é mais válida. Isso se você lê Gálatas e não entendeu o contexto, e não entendeu que
o que aconteceu no passado, você chega a essa conclusão. E olha, gente, eu já conversei com várias pessoas e você pode ficar pulando de versículo em versículo no Novo Testamento e convencer, parece que é verdade mesmo, parece que é isso mesmo, e você se convence e convence outras pessoas que isso é verdade. Mas se você ler no contexto e entender o que ele estava falando, você vai ver que isso não existe também, não existe esse período de graça e que a lei não é válida mais. Doutrina da predestinação, Romanos 8. Né, que fala que nós somos eleitos antes da fundação da terra e que nada que a gente possa fazer vai nos tirar desse, porque nós já fomos eleitos, já não vai nos tirar desse caminho. Também, como eu falei, tem base bíblica pelo fato de Deus ser soberano, ser onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, igual eu expliquei no estudo, não sei se foi semana passada ou outras semanas antes, que Deus já viu o filme. Acho que foi semana passada que eu falei sobre isso. Ele já sabe o final. Então, nesse ponto, no ponto de vista de Deus, tem predestinação pelo fato que ele já sabe o que vai acontecer. Mas nós temos livre-arbítrio, nós temos escolha. Se predestinação fosse uma doutrina que é válida em todo o contexto, então não adianta a gente fazer nada, porque já está predestinado, ninguém, entendeu? Vai ser salvo quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo não vai ser salvo. Não vamos fazer nada, não precisamos de fazer nada. E isso também não é, isso é heresia. Mesma coisa, uma vez salvo, para sempre salvo, que está baseado em Romanos 6 e Romanos 8, também é tirado do contexto. Né? Nós podemos ser salvos, nós somos salvos pela graça, e não tem nenhuma obra que a gente possa fazer para acrescentar a essa salvação, mas nós podemos sair da presença de Deus, nós podemos sair do caminho de Deus. É nossa escolha, nós temos, como eu falei, livre-arbítrio. Se fosse 100% uma vez salvo para sempre salvo, é como se Deus estivesse sequestrando a gente, né? E Deus, ele nunca faz isso. Ele nos dá a escolha. Ele só quer as pessoas que realmente querem estar com ele. Então, se eu aceitar Jesus e viver na presença de Deus por 30 anos, mas aí, depois de 30 anos, eu falar, sabe de uma coisa? Eu estava enganado, esse Deus não é bom, eu não quero servir mais esse Deus. Deus não vai me prender, entendeu? Então, a gente tem o livre-arbítrio de sair da presença de Deus. Tem aquele versículo que fala, quem nos separará do amor de Deus? Nem a vida, nem a morte, nem o passado, nem o presente. A resposta é você. Só você pode te separar do amor de Deus, porque Deus não vai te prender, entendeu? Então, todas essas coisas é por causa das cartas de Paulo, infelizmente. Agora, você nunca vai conseguir entender o que ele estava falando se você não entender o que ele conhecia, o que ele sabia. Você nunca vai entender os mistérios que Deus revelou para ele se você não entender o contexto. A beleza é que eu não vou ter que entrar em cada um desses pontos e convencer você do que eu estou falando. Depois desses 3 estudos e você entender o contexto, eu te garanto, você mesmo, voltar e ler esses capítulos, que você mesmo vai entender a diferença. Você mesmo, sem eu falar mais nenhuma palavra, eu não vou provar que nenhuma dessas coisas é falsa. Eu só vou ensinar para você o que a palavra de Deus ensina, o que a Bíblia ensina, e eu te garanto que se você receber e ver que está realmente na palavra, e você voltar e ler esses capítulos, você vai entender cada um desses capítulos no contexto e vai chegar à mesma conclusão. Essa é a beleza. Foi o que aconteceu comigo. Eu também lutei contra isso, mas quanto mais eu estudei, depois eu voltei e li os capítulos, falei, cara, é isso que ele estava falando. É isso. É incrível, é uma coisa incrível. Então, eu vou deixar um desafio para vocês. Escuta esses estudos, ore, peça ao Espírito Santo para te guiar, e depois volta e lê esses capítulos e você mesmo vai chegar a uma conclusão. Então, Deus ele não muda. Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6 a 10 diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. Por isso
é que vocês ainda não foram totalmente destruídos pela misericórdia dele. Ainda que tenham feito feito tossa das minhas leis, logo desde os primeiros tempos, mesmo assim, ainda podem voltar para mim, ter chuva. Diz o Senhor dos Exércitos, venham e eu vos perdoarei. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, são 3 versículos que eu peguei para mostrar que Deus não muda. Por que eu estou querendo falar isso? Porque eu vou te mostrar coisas que ele estabeleceu, que ele falou, que ele mostrou no Velho Testamento. E se ele mudou, ou ele mudou de ideia, ou se ele mudou o plano dele, então ele está indo contra a própria palavra dele, ele é mentiroso. E se ele é mentiroso, vamos parar de fazer estudo, vamos parar de orar, vamos parar de seguir, porque não, para que nós vamos seguir um Deus mentiroso? Então é sério que eu estou falando, tudo que eu estou ensinando é sério, porque ou Deus é verdadeiro e o que ele falou é verdade, ou ele não é. E a gente decide. Então vamos examinar a verdadeira raiz do problema, né? Eu vi um estudo, uma empresa independente que chama Barna Group, que fez um consenso. Ele enviou para o público geral nos Estados Unidos, foi uma pesquisa que eles fizeram no ano 2017, e aí eles viram todas as pessoas que responderam dizendo que eram crentes. Quando essas pessoas que responderam dizendo que eram crentes, eles mandaram outro consenso com várias perguntas, e aí eles pegaram todas as respostas, e esse foi o resultado do estudo em 2017, 3 anos atrás. 50% das pessoas que falaram que eram crentes falaram que não estavam satisfeitos com a igreja e que raramente congregavam na igreja, que não estavam satisfeitos. 71% dessas pessoas não concordam 100% com a Bíblia. Ou seja, eles não acreditam 100% na Bíblia. E criam e acrescentam a sua própria teologia no texto, baseado em interpretação pessoal. Ou seja, eu acho isso, eu sinto isso. Eu não acho que um Deus de amor vai mandar ninguém para o inferno. Eu não acho, entendeu? Nos sentimentos, nos que eles acham. Então, 71%, gente, 71% de cada 4 crentes, entre aspas, 3 não acreditam na Bíblia e fazem a sua própria teologia. Somente 1/3, somente 34% acreditam que existe verdade absoluta. Só 1/3 dos crentes acreditam que existe verdade absoluta. 90% não quer aprender algo novo e nem tocar em assuntos que podem mudar a sua fé. Ou seja, eles acreditam nisso, estão firmados naquilo, ou seja, não quer nem escutar que eles estão errados. Simplesmente não rejeitam, não quer escutar mais nada, não quer saber. Já estão decididos. Isso foi um estudo de uma empresa que não é cristã. Essa Barna Group não é cristã. Ele foi contratado por uma pessoa cristã para fazer o estudo independente. Então, o resultado também que eles viram que já existem 41 mil denominações evangélicas só nos Estados Unidos. 41 mil em 2017. Pode ser mais agora. Então, qual que é o problema? Problema sério, eu acho. Então, vamos estabelecer o que nós sabemos. Acho que a maioria dos crentes, pelo menos, acredita que há um só Deus. E eu encontrei 28 versículos que falam isso, mas eu escolhi só 2, que é o Shema, né? Que é o Shema Israel, que fala que, ó Israel, escute Israel, o Senhor seu Deus é um Deus, né? Igual eu falei, esse um aí é o Errad, é um Deus complexo. Inclusive, ele está falando Deus em plural, é Elohim, que nós aprendemos. Então, está falando Elohim,
errad. Deuses é um, entendeu? Estou falando de um complexo. Mas nós todos, a maioria dos crentes, inclusive outras religiões como muçulmanos e judeus, acreditam que há um só Deus. Nós, os cristãos, acreditamos que há um só Salvador, só Jesus é o Messias. João 14,6, que fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Hebreus 9,15, que fala que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Nós cremos que há uma só aliança entre o homem e Deus. E aí tem duas referências que falam sobre a aliança que Deus estabeleceu com o povo, uma no Velho e uma no Novo Testamento. Existe uma só lei. Claro que nós pensamos que muitos pensam que não precisa ser seguida mais, não precisa mais ser observada, e muitos também pensam que Jesus, não que ele trouxe uma nova lei, né, mas ele estabeleceu que os 2 maiores mandamentos, e se a gente seguir os 2 maiores mandamentos, a gente está automaticamente seguindo todas as leis. Que é verdade, mas não quer dizer que a lei foi desfeita, né? Ele falou que veio cumprir a lei, não desfazer a lei. Então, aí está falando em Levítico 19:34, fala que existe só uma lei até para o estrangeiro, e Romanos 2,14 também diz isso. E eu encontrei 23 mais versículos falando que tem uma só lei do Senhor. Nós sabemos que Deus não muda. Acabei de mostrar 3 versículos falando que Deus não muda, mas eu encontrei mais 22. Não quis colocar todos aqui, mas eu estou só dizendo como Deus repete certas coisas que são importantes para ele. Nós sabemos que Deus não quebra a sua própria lei. Hebreus 6,18 fala isso. Então, Deus ele não vai cometer nem adultério, nem poligamia. Se ele fazer isso, ele está quebrando a sua lei. Então, baseado em tudo isso, nós sabemos que há uma só noiva, um só povo. Né? Se Deus tiver mais de um povo, ele está cometendo ou adultério ou poligamia. Então, só tem uma noiva. Então, a nossa pergunta é, quem que é a noiva? Quem que é a noiva? Então, vamos fazer o que Deus mandou a gente fazer. Examinar o princípio para a gente chegar na conclusão correta. Ok, desde o começo. Então, como nós já até falamos isso quando a gente estava estudando o Lashon HaKodesh, né, a linguagem de Deus, a gente viu ali um pouco como Deus criou seu povo. Obviamente, ele começou de Adão e Eva, e depois passou as descendências de Adão e Eva, depois recomeçou com Noé, mas vamos começar de Abrão, porque a gente está falando do povo de Deus, da noiva de Deus. Né? Então, Abrão, como nós aprendemos também, ele não era hebreu, não existia hebraico naquela época. Ele foi o primeiro, foi que Deus chamou para criar esse povo, para começar esse povo. Ele era gentil e era pagão. Né? É diferente, gentil e pagão são duas coisas diferentes. Gentil é estrangeiro, como nós acabamos de aprender, e pagão é povo que adora outros deuses. Então ele era não somente gentil, mas ele também pertencia a um povo pagão, que adoravam deuses falsos, outros deuses. E ele saiu da cidade de Ur dos Caldeus, está escrito em Gênesis 11:31, quando Deus chamou ele para sair da casa da tua parentela, para ele estabelecer para ele o novo Goim, né? O novo Goi, o povo, a nação. Mais adiante, no capítulo 12, versículo 1 a 13, também em 15, em 17, foi quando Deus prometeu para ele um filho, e que deste filho ele ia abençoar toda a terra, abençoar todos através da linha dele, da linhagem dele. Né? E assim, Deus fez a promessa e não aconteceu do dia para a noite, demorou bastante, né? Aconteceu muita coisa, muita história, se você ler ali, aconteceu muitas coisas entre a primeira vez que Deus prometeu
e quando ele cumpriu. Inclusive, ele, vários capítulos aí, ele relembrou a Abraão da promessa. Como estava demorando e eles estavam se envelhecendo, eles deram um jeitinho brasileiro. Eu acho que aí é a primeira vez que eu vi aí que tem brasileiro no meio aí. Peraí, foi daí que veio os brasileiros. Então ele foi dar um jeitinho dele, né? Falou, peraí, Deus está demorando. Sara falou, pega a minha serva e não, faço filho com ela. Como eu não posso ter filhos e hoje a gente está avançado em idade, faça isso. E aí Deus teve Ismael. Não, desculpa. Abraão teve Ismael com a serva. Mas ele não era o filho da promessa. Mesmo que ele era o primogênito de Abraão, ele não era o filho da promessa. Porque Deus, quando ele prometeu, ele falou que ia vir através de Sara. E nós vemos que foi através dessa linha de Ismael que veio os árabes, né? Os muçulmanos. Finalmente, aí, Deus cumpre a promessa na hora certa. Em Gênesis 21, Sara deu luz a Isaac. Isaac teve 2 filhos, Gênesis 25, Jacó e Esaú. E Esaú saiu primeiro, foi o primogênito, mas Jacó estava agarrado no seu calcanhar. Foi daí que veio o nome de Jacó. O nome de Jacó literalmente quer dizer aquele que agarra o calcanhar. E Esaú quer dizer cabeludo. Os nomes são muito... Quando você estuda os nomes também é outro estudo maravilhoso. Por exemplo, Isaac quer dizer ele ri, porque quando Deus lembrou Abrão da promessa, Sara estava escutando e ela começou a rir. Aí quando Deus falou com ela, por que você está rindo? Ela falou, eu não estou rindo não, ela ficou com medo, não estou rindo não, Deus, a gente sempre faz isso, né? Aí Deus falou, você estava rindo sim, então quando você tiver seu filho, ele vai chamar Isaac, quer dizer, ele ri. Então cada um dos nomes, eles têm significado, às vezes um significado engraçado, que literalmente fala o que estava acontecendo, mas tem muitos significados profundos também, quando a gente vai estudando os nomes. Então, Gênesis 27, Esaú vende a primogenitura dele, o direito de primogênito, ele vendeu para Jacó por uma sopa, né? Por um prato de lentilha. Meu Deus, com falta de sabedoria, né? Não faz muito sentido quando a gente lê em Gênesis, né? Quem faria uma coisa dessa, uma coisa absurda dessa? Mas se você lê, igual eu estava falando, os outros livros que foram encontrados no Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto, você lê a história completa. Esaú tinha acabado de matar como é que eles chamam? Em português eu não lembro, mas ele matou um dos líderes do mundo, o líder do mundo, foi o primeiro anticristo. E então o exército deles, do anticristo, estava correndo atrás de Esaú. Então ele falou, eu vou morrer mesmo. Pelo menos não quero morrer com fome, já que eu vou morrer mesmo, eu vou morrer e vou comer minha comida favorita. Então ele deu a genitura dele por causa disso. E Jacó, né, como a gente sabe, o nome dele também significa que ele é usurpador, ele tira proveito das coisas, ele aproveitou da situação e pegou a primogenitura. Aí Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes. Ele tinha 2 esposas e as 2 servas das esposas. Né? A Leia, que foi a primeira esposa, ele teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, e aí a serva de Leia, Bilhã, acho que serva de Leia ou de Raquel? Acho que foi de Raquel, porque a Raquel não podia ter filho, então falou, tenha com a minha serva, igual Sara fez. Né? Aí teve Dan e Naftali. Aí a Leia viu que Raquel fez aquilo, então falou, então tenha filho com a minha serva também. Aí ele teve Gad e Azer, que eu acho que fala Azer em português. E depois Leia teve Isacar e Jubulon.
E finalmente Deus abriu o ventre de Raquel e ela teve José e depois Benjamim. Então são os 12 filhos que se tornaram as 12 tribos. Foi nessa época que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? Quando Jacó lutou contra Deus, Israel quer dizer aquele que lutou contra Deus e prevalece com Deus. E também quer dizer príncipe de Deus, quando a gente estuda o nome dele, de Israel. Então é um nome muito bonito. Mudou o nome dele de um nome que era negativo para um dos nomes mais lindos de toda a Bíblia, se você estudar. E aí, os hebreus, eles passavam a herança deles dividida em duas partes. Tinha a herança do reino e a herança da porção dupla, da bênção da porção dupla. Então, Jacó, quando estava abençoando os seus filhos em Gênesis 49:10, ele passou o reino da herança para Judá. Por isso que quando o Messias, os hebreus, eles estavam esperando o Messias vir de duas linhas, ia ser da linha de Judá ou de José. A linha de Judá, e Jesus cumpriu as duas, né? Como sempre, Deus, muitas vezes ele faz as coisas de uma forma tremenda que se cumpre de várias maneiras. Então, Judá veio o rei Davi, todos os reis vieram de Judá. E Jesus também, se você seguir a descendência dele, ele veio também da tribo de Judá. Então, no Gênesis 49:10, foi quando Jacó falou que o reino nunca se apartará de Judá. Todos os reis virão da tribo de Judá. José recebeu a herança da porção dobrada, da porção dupla. E aí ele passou essa herança para os seus filhos. Então, em Gênesis 49:22, foi quando ele recebeu essa herança. Mas antes disso, Jacó abençoou os netos dele e ele abençoou os filhos de José. E ele, inclusive, ele cruzou a mão dele. Ele trocou. Em vez de colocar a mão direita sobre a cabeça do primogênito para receber a bênção maior, ele cruzou a mão dele e colocou sobre Efraim. Efraim não era o primogênito, Manassés que era o primogênito. Inclusive, José pensou que ele estava errando, que ele estava cometendo um erro, e tentou trocar a posição das mãos. E José falou, não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Efraim vai receber uma bênção maior, porque ele vai ser, que através dele que vai nascer um grupo de nações. Então, Efraim recebeu essa bênção da herança da porção dobrada. Você pode ler isso em Gênesis 48:14-16. E depois, 17-19, foi quando Jacó explicou para José o porquê que ele cruzou as mãos. Então, a gente vê que foi através de Efraim, e foi Efraim que tomou a posição de José nas 12 tribos de Israel. Então, Efraim que tomou a posição número 11. Hoje, se você estudar, não existe tribo de José. Você nunca ouviu falar de tribo de José. Você ouve falar da tribo de Judá, da tribo de Levi. Então, não tem tribo de José. É tribo de Efraim. Entendeu? Por causa do que aconteceu aqui em Gênesis 48. Então, essa é a história do povo de Deus desde Abrão. Eu peguei como se diz, essa foto da internet para não ter que refazer. Depois eu dou crédito ao site que eu peguei. Mas aqui a gente vê ilustrado de uma forma mais fácil de como aconteceu, né? Aqui, como eu disse, Abraão teve Ismael, e os descendentes de Ismael são os árabes, os muçulmanos que a gente vê hoje. Aí Isaac teve Jacó e Esaú.
De Esaú veio os descendentes que chamam Edomitas. E aí de Jacó veio as 12 tribos, e José foi dividido em 2 tribos. Mas aqui tomou o lugar Efraim. Mas também existe a tribo de Manasses. Então, na verdade, agora são considerados como se fossem 13 tribos. Só que nós vamos estudar nos estudos futuros o que aconteceu com todas essas tribos. O que nós sabemos hoje é que todos que são descendentes de Abraão são considerados hebreus. Então, até os árabes são considerados hebreus. Todos que vieram de Jacó, ou que se tornou Israel, são considerados israelitas. E aí, então, ou seja, todos que vieram dessas tribos são considerados israelitas. Agora, o que a gente chama de judeu hoje são os que vieram da tribo de Judá. Benjamim, também se você encontra pessoas da tribo de Benjamim em Jerusalém hoje, mas a maioria vem da tribo de Judá. E é o que a gente chama de judeu hoje, os que a gente já fala que são judeus. Agora, o que vem das outras tribos, todas as outras tribos, é o que a gente está estudando hoje, é o Goim, que são os povos e nações, ou seja, o mundo, né? Então, quando Jesus fala que ele veio para salvar o mundo, né? Quando ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, está falando dos descendentes das 13 tribos de Israel. Está falando de todos eles, inclui os judeus, mas também todas as outras tribos. E é isso que nós vamos estudar, né? Que no decorrer da história humana, aonde que foi parar esse povo? Onde que está esse povo? Né? Porque Deus falou que ele ia espalhar o povo dele sobre a terra para abençoar a terra. Quando ele falou com Abraão, eu vou fazer uma grande nação de você, vou abençoar a terra toda através de você, ele estava falando isso. Né? Por que você acha que Deus está sempre falando em colheita? Quando ele veio e falou que a colheita estava pronta, que ele precisava de mandar, que a gente tinha que orar para Deus mandar trabalhadores para trabalhar na colheita, para colher. Ele estava falando disso, gente. Durante o Velho Testamento, Deus lançou as sementes, lançou no mundo inteiro. Ele espalhou o povo dele para o mundo inteiro, estava lançando sementes, plantando. Depois que Jesus veio, ele começou a colher, começou a colheita. Porque é interessante como Deus, assim, Deus está sempre falando em colheita, né? Do arrebatamento vai ser uma colheita, é sempre colheita. Por quê? Porque ele estava plantando, ele plantou esse tempo todo e agora ele está colhendo. E é isso que eu achei muito lindo. Uma coisa tremenda quando a gente aprende nesse contexto, nesse ponto de vista, né? Foi rápido essa semana, mas é porque eu vou falar um pouco mais ainda, mas eu quis dividir, porque se eu entrar no próximo assunto, não vai dar tempo de falar em detalhes. E eu não quero, como eu disse, eu não quero apressar, e eu quero fazer o estudo de uma forma que a gente pode absorver toda a informação e ir aprendendo. Se fosse por mim mesmo, eu ficava aqui a noite toda falando, mas igual eu falei, tem que dar tempo para a gente absorver e ir aprendendo, né? Mas vamos concluir. O que desse último slide que a gente acabou de ver, a gente dá para concluir que nem todo hebreu é israelita. Como eu disse, os árabes são considerados hebreus, eles são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão, mas eles não são israelitas. Nem todo israelita é judeu. A gente sempre pensa, né, que todos os israelitas são judeus. Não. E do mesmo jeito que nem todo judeu é israelita, não. Do mesmo jeito que todo judeu é israelita e todo israelita é hebreu, não é o contrário. Ok, um exemplo que eu posso te falar, para a gente entender melhor.
todo mineiro é brasileiro, mas nem todo brasileiro é mineiro. Ou seja, o Brasil tem o Rio de Janeiro, então tem carioca, o Brasil tem paulista, o Brasil tem vários estados e vários povos dentro do Brasil. Então, se eu falasse para você, o Brasil só tem mineiro, você ia achar ridículo isso, você ia achar um absurdo eu falar isso. Porque você sabe que o Brasil tem carioca, tem paulista, tem baiano, né? Então, é a mesma coisa. Então, a gente pensa assim, quando a gente pensa em Israel, a gente pensa judeu, judeu, judeu. Mas não é. Todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu. É o ponto. Nós aprendemos que Deus não muda. Então, o que ele falou e estabeleceu no Velho Testamento, não somente ele vai cumprir, mas ele não mudou de ideia, ele não mudou os planos dele, ele tem um plano completo do começo ao fim. Eu falei agora. Então, com o que nós aprendemos hoje, mais uma vez confirma o que nós já sabemos do Novo Testamento. Deus escolheu todo mundo, mas nem todo mundo vai escolher a Deus. Entendeu? Quando Deus, no Velho Testamento mesmo, dando um exemplo, quando Deus fez as pragas no Egito, as 10 pragas, e aí o faraó finalmente falou, tá bom, vai embora, eu não quero mais esse povo aqui, sai daqui, não aguento mais esse Deus que fica fazendo esse monte de praga, tá bom, eu vou escutar, e vai embora. Quando ele saiu do Egito, essa é uma coisa que muitas pessoas não entendem e talvez não sabiam, porque eu não sabia. Muitos egípcios que viram Deus agir, que viram as pragas e viram os milagres, eles foram junto com os judeus, eles foram junto com os hebreus, com os israelitas. A gente chama ele dos egípcios inteligentes, né? Eles falaram, pera aí, a gente está servindo esse monte de Deus aqui, eles não fazem nada, o Deus dele fez tudo aquilo, vou com eles. E isso é evidente, quando a gente está lendo, e todas as vezes que Deus deu a lei dele, né, deu o Torá para o povo, ele sempre falou, essa lei é para você e para os estrangeiros que estão peregrinando com você. Ou seja, os egípcios que vieram junto com você, essa lei é para eles também. E aí ele falou assim, e todos que obedecerem e crerem na minha lei e me seguirem, vão ser meu povo e eu vou ser o seu Deus. Desde aquela época, Deus já não fazia exceção de pessoas. Deus nunca foi de fazer exceção de pessoas. Se você escolhe a ele, ele te escolhe de volta. Se você obedece a ele, ele te abençoa. Se você segue ele e os ensinamentos dele e chama ele de seu Deus, ele te chama de seu povo, entendeu? E não mudou, é a mesma coisa hoje. Jesus veio e morreu para todo mundo. Se você escolher ele de volta, você é salvo. Se você rejeitar, você não é salvo. Então, isso não mudou. Eu estou falando, Deus não muda, ele não muda. Então, a gente está aprendendo aqui só o começo de como o povo de Deus ele é complexo, é muito mais complexo que a gente pode imaginar. E quanto mais você for aprendendo, para mim, pelo menos na minha experiência, foi assim. Cada vez que eu fui aprendendo mais na história, na arqueologia e na própria Bíblia, e foi abrindo os meus olhos, mais a falar, uau, caramba, que lindo, como é complexo, nosso Deus é tremendo, é lindo demais, já estou doido para chegar semana que vem para mim continuar, porque vocês vão ver como é lindo a história. No final, a última parte do estudo, Deus me falou ontem e eu comecei a chorar de tão bonito. Não tem nem palavras. Quando eu falar para vocês, eu só peço que Deus, através do Espírito Santo, dê a mesma experiência que ele me deu. Dê a mesma experiência que ele me deu, porque é lindo demais. Nosso Deus, ele nos ama de uma maneira que não tem palavras. Então, semana que vem, nós vamos falar do que aconteceu com esse povo no decorrer desses 5.000 anos.
que aconteceu com eles e onde eles estão hoje, e de acordo com o que a Bíblia ensina. E aí nós vamos falar, como eu falei, mais profundamente da razão que Jesus veio ao mundo. Claro que é óbvio que ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Isso aí a gente já sabe. Mas ele mesmo falou uma razão específica. Ele mesmo deu uma razão específica pela razão que ele veio. E também vamos falar por que Jesus ressuscitou. Né? Todo sacrifício, o salário do pecado é a morte, e o pecado só pode ser perdoado com derramamento de sangue. Na história de Deus com o homem, nunca foi necessário um sacrifício ressuscitar. Ou seja, se Jesus tivesse morrido por nós, para pagar os nossos pecados, já era o suficiente para pagar os nossos pecados. Mas ele ressuscitou por uma razão específica. Isso também eu não sabia. E essa razão específica vai fazer sentido para vocês também. Então, vamos terminar sempre com uma palavra, né? Vamos sempre começar e terminar com a palavra de Deus. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti. Isso foi quando Deus deu a lei para o povo e falou para eles escolherem. Se vocês escolherem obedecer, vocês serão abençoados. Se vocês escolherem desobedecer, vocês vão ser amaldiçoados. Então, Deus sempre nos mostra, né, o certo e fala, faça o certo para ser abençoado. Se você não fazer o certo, tem as consequências. Se te recordarem delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor, ou seja, ter chuva, voltar para Deus, tu e teus filhos de todo o coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti. Desculpa que hoje parece que eu estou tropeçando nas palavras. E te ajudará de novo, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para extremidades do céu, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e as possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que os teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então, quando Deus estava já dando o Catuba, né, mais uma vez dando o contrato de matrimonial para o povo, antes deles entrarem na Terra Prometida, ele já falou para eles, olha, eu sei que no futuro, de novo, vocês vão se desviar do caminho. Então ele já estava falando, ó, eu estou te dando aqui a segunda oportunidade, porque a primeira foi no Sinai, para vocês aprenderem a minha lei, aprenderem os meus ensinamentos e seguir. Mas eu já sei que vocês vão falhar. Mas aí ele falou, mas se você se lembrar de quando você estiver espalhado sobre as nações, se você se lembrar e voltar para mim, que é o que Deus tem falado comigo desde o começo desse ministério, que é o Teshuva, voltar para Deus. Então, se você se lembrar, quando você estiver espalhado sobre as nações e voltar para mim, ele vai ajuntar novamente o seu povo. É o que ele está fazendo agora. Ele vai ajuntar o povo dele que ele espalhou sobre a terra. E aí nós vamos herdar a terra que Deus prometeu para os nossos antepassados. E lá o Senhor vai escrever a lei dele no nosso coração. Ele está falando do milênio aqui. Já está falando do milênio. Né? A terra prometida que ele deu para os descendentes, né? Para o povo dele na antiguidade, está falando de Jerusalém. Jerusalém, a palavra que em hebraico é Yerushalayim.
quer dizer a paz, não, desculpa, a cidade da paz, a cidade de paz. Então é a cidade de Deus, a cidade de paz. Então, ele vai reunir o povo que ele espalhou sobre a terra, quando a gente lembrar dele, né? Quando o povo dele lembrar dele. E vai nos levar novamente para Jerusalém. E aí, o que eu estou falando, está falando do milênio. E lá nós vamos multiplicar mais ainda do que o povo de Deus se multiplicou até hoje. Nós vamos ser abençoados. Vai ser 1000 anos que nós vamos estar lá em paz, aprendendo a lei de Deus, e ele vai escrever a lei dele no nosso coração. Que coisa linda, que promessa linda. E tudo isso para quê? Para que Deus faz tudo? Para que a gente viva, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Amém? Então, eu tô assim doido para continuar passando para vocês aquilo que Deus tem me mostrado, mas eu quero fazer isso em partes para a gente absorver, aprender. E nessa semana, antes de fazer o próximo estudo, vocês podem rever esse estudo, examinar os versículos que eu coloquei, para ir entrando no seu coração, na sua mente, para se preparar para o recado total que Deus tem para dar para a gente, tá bom? Então, vocês fiquem com Deus, a gente se vê semana que vem e até lá, então. Shalom Adonai. Fiquem com Deus.